Paz do Senhor a todos os irmãos da SESI, todos os irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos dando início agora a mais um culto de quinta-feira. Nós teremos daqui a pouco o louvor, a palavra. E eu quero fazer a abertura desse culto trazendo uma mensagem para você, bem rapidinho, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 23 e 24. Diz que, navegando-se eles, adormeceu Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos morrendo. E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e elas cessaram, e fez-se a bonança. Eu li num quadrinho esses dias uma mensagem que dizia mais ou menos assim: quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas, ele acalma a tempestade. E nós temos vivido no nosso país, no mundo, dias de tempestade, dias de mar agitado, dias em que o nosso barquinho está sendo jogado de um lado para o outro, com a pandemia, com a crise econômica, com a crise política, tantos problemas que assolam a nossa vida. Mas nós temos que lembrar que quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas, Ele acalma a tempestade. E eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra, que Jesus é quem dá paz no meio da tempestade, que Ele vai acalmar a tempestade na sua vida e que a sua vida vai encontrar novamente dias de bonança, dias de tranquilidade, dia de sol aberto, céu aberto com sol. Esses dias que Jesus vai abrir sobre a sua vida, se você crer nele, confiar e permanecer firme com ele. Amém? Vamos orar para Deus nos abençoar nesse culto de hoje. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo no meio de tantas tribulações, Deus, o Senhor é conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor permanece fiel. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos, não importa os problemas que estejam passando, as dificuldades que estejam lutando, que o Senhor esteja estendendo a sua mão poderosa sobre a vida de cada um e derramando a tua bênção, derramando a tua paz, derramando o teu fortalecimento, Deus, sobre a tua igreja. Abençoe esse culto dessa quinta-feira, abençoa que os nossos corações estejam abertos para a palavra que vai ser pregada e que a tua igreja seja abençoada e edificada em qualquer lugar que ela esteja, Pai. Que as pessoas que estiverem assistindo esse culto sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Senhor Jesus, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, que você possa ter sido tocado por esses louvores, que o Senhor possa ter recebido de forma agradável a nossa oração e que Ele fale através da palavra para que nós possamos ser aperfeiçoados, né, no caminhar cristão. Esse é o objetivo da nossa vida cristã, é ser melhor do que nós fomos ontem. E isso acontece quando nós buscamos na palavra de Deus ser melhores. Porque a palavra de Deus traz as características de Deus para nós. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela é transformada e transmitida para dentro de nós pela ação do Espírito Santo, as nossas características mudam. E as nossas características passam a ser as características da família de Deus. Então nós que somos chamados de cristãos, temos que ser semelhantes a Cristo. Por isso que somos chamados de cristãos, que somos semelhantes a Ele. E para que nós possamos chegar a ser cristãos, seguimos a palavra de Deus e permitimos que ela seja realmente colocada em prática, efetivada na nossa vida pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma essas palavras que nós ouvimos e lemos em algo transformador, que vai, a partir dessa transformação interna, trazer frutos externos no nosso dia a dia. E isso vai ser o nosso testemunho da ação verdadeira, né? Da veracidade, da eficácia do poder de Deus em nós. É a partir dessa metamorfose que acontece nas nossas vidas, através da ação da palavra de Deus, que nós somos transformados todos os dias. Então hoje nós precisamos ser melhor do que ontem. E é assim, por isso que nós sempre estamos estudando a palavra de Deus, sempre estamos participando dos cultos, sempre estamos ouvindo para que nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo. Então, meus irmãos, nós nunca vamos chegar num momento e dizer, já basta, já ouvi, já sei, Não, você está em fase de transformação. E nós precisamos ser transformados todos os dias, né? Até o último dia da nossa vida, para que nós possamos chegar sempre mais perto do alvo, que é ser como Cristo, ser, né, de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Vamos chegar lá? Não, talvez um vai chegar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, mas é as nossas atitudes que mostram em que ponto do caminho nós estamos, né? Eu gostaria de trazer uma palavra nesse objetivo, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Toda palavra para nos aperfeiçoar, mas nós vamos pegar um ponto aqui para que nós possamos meditar nessa noite. Esse ponto está no livro de Lucas. Ele fala a respeito do momento no qual Jesus está sendo preso pelos oficiais, pelos soldados do sumo sacerdote. Naquele instante, depois que os discípulos já tinham participado da ceia junto com o Senhor, eles saíram e vão até o Getsêmani para orar, e o Senhor vai explicando algumas coisas para eles, e eles chegam naquele momento e são pegos de assalto, são pegos de surpresa pelos oficiais e soldados do sumo sacerdote, no qual vem para prender Jesus. Olha que interessante, Jesus antes, alguns momentos antes, tinha dito para Judas, olha, o que tem que fazer, faça depressa, vai e faz. Judas levanta da ceia, naquele momento, e ele vai e chama os soldados, do sumo sacerdote para mostrar onde Jesus estaria. Interessante, eu sempre meditei nisso, é que Jesus sabia para onde Judas estava indo, Jesus sabia o que Judas iria falar, só que se Jesus mudasse o seu caminho, ele não encontraria, porque Judas sabia para onde eles iam. Era costume Jesus orar ali. Então Judas fala, olha, eu sei que daqui a pouco ele vai pegar os discípulos e vai. E Jesus, sabendo que Judas ia fazer isso, ele vai ao encontro do seu propósito. Então Jesus, ele toma os seus discípulos e vai e segue para o lugar onde ele sabia que Judas iria. Então Jesus, ele não foge das suas responsabilidades. Ele não foge dos seus propósitos, do propósito de Deus para com ele. Mas dentro desse aspecto, naquele instante, na hora que Judas chega, para os discípulos é um momento de surpresa. Eles não esperavam aquele assalto dos soldados, aquele momento no qual os soldados chegam de surpresa e de ímpeto
Pedro, ele saca da espada e ele fere um dos sumos sacerdotes, um dos principais, um soldado ali, que tinha sido enviado para prender Jesus. E naquele instante Jesus olha para ele e diz: olha, não faça isso, guarde a sua espada. Você não sabe que quem toma a mão da espada, quem usa da espada, depois vai ser perseguido pela espada? Então, nesse ponto é que eu quero meditar nessa noite. Naquele momento, a atitude de Pedro foi totalmente fora do contexto, fora do padrão, fora da realidade, fora do ensino de Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando somos pegos de assalto, qual é a nossa atitude? Somos pegos de surpresa, aquela surpresa desagradável, né? Qual é a nossa atitude? Lançar a mão, né? Sacar a espada e ferir o nosso próximo. Se Jesus não intercede e não cura aquele soldado, qual que seria a acusação contra Pedro? Primeiro, é muito difícil Pedro ter acertado a orelha do soldado no meio da noite, com pouca luminosidade. Ele foi para matar a pessoa. Com certeza também, né? Provavelmente, vamos dizer assim, fica melhor. Aquele soldado ele se esquiva. E na hora que se esquiva, a espada passa e só fere a orelha dele. Mas ele foi para matar. Nós vemos Barrabás, por exemplo, que está esperando o julgamento por ter matado um soldado romano. Então Pedro seria provavelmente condenado e morto por causa daquela agressão. E Jesus tem que interceder, ele tem que intervir. E naquela intervenção ele cura aquele soldado e tira a acusação de Pedro, tira a condenação de Pedro naquele instante. Pedro, por causa daquela atitude, estava acusado e condenado. E muitas vezes de ímpeto, de assalto, naquele momento de assalto, por causa da sua explosão espontânea, de acordo com as suas características, né? Muita gente fala que Pedro era sanguíneo, tem todas essas vertentes aí de pensamento, no qual eu não sou muito favorável, porque isso não justifica nenhuma atitude fora do padrão de Deus. Eu sou assim mesmo. Não. Se você retém o Espírito de Deus, você permite que Ele dirija os seus passos. Né? Então, não vou entrar nesse mérito. Eu sei que cada pessoa tem as suas características, mas independente das suas características, tem as suas consequências. E a consequência que Pedro ia trazer para si mesmo era a morte. Jesus ensina, adverte, cura e resolve a situação naquele instante. E quantas vezes acontece isso conosco? Nós somos muitas vezes fechados no trânsito, de forma assim a gente já quer reagir. Né? A gente está tranquilo, de repente a gente não tem nem tempo de pensar. E qual que são as atitudes reativas quando nós somos tocados, feridos, confrontados, atingidos, acusados de assalto, de forma rápida? Essas atitudes vão trazer consequências desastrosas para nós. Né? Eu me lembro de tantas situações que eu me envolvi de assalto, de forma assim. E aí depois eu falei, e agora para resolver? Por que eu não parei? Por que eu não dei um passo para trás? Por que eu não olhei primeiro, dava uma olhada assim no cenário da coisa para tomar uma decisão? E a gente faz as coisas de ímpeto, porque alguém chega e fala, calma, temos que pôr os pés no chão, permitir que o Espírito Santo fale no nosso coração, a gente toma decisões, toma ação. Eu sei que é difícil, mas ali Jesus intercedeu e socorreu a Pedro. Muitas vezes nós temos o socorro de Deus também, porque sem o socorro de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos, nós vamos ser acusados e condenados. Mas nós temos que permitir que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo tome as decisões ali naquele instante, que nós possamos deixar o nosso eu, permitir que o Espírito tome a frente e Ele faça aquilo que precisa ser feito e nos oriente, nos dirija à atitude correta. Nós temos que pensar nisso. Nós vamos cometer vários erros se nós não pensarmos nisso. Nós vamos ter risco de vida se nós não pensarmos nisso. E aí nós vamos culpar quem? Nós mesmos, que não ouvimos. O próprio Jesus fala, quem faz isso, morre por isso. Calma, não faça assim, não faça assim. Essa é a questão, não faça assim. Jesus está bem claro, não faça dessa forma.
Então muitas vezes nós pensamos assim, agimos assim, mas não é de acordo com a palavra de Deus, é por causa do ímpeto das ações, das reações que temos. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Eu me lembro de um caso que eu parei numa faixa de pedestre. E, sem querer, um irmão que eu conhecia há muito tempo estava atravessando e ele não me viu no carro. E ele estava atravessando a faixa de pedestre, eu dei uma buzinadinha para cumprimentar o irmão. Ele achou que eu estava buzinando para ele andar rápido. Ele soltou um palavrão, falou um monte de coisa para mim que estava no carro, mas ele não viu que era eu. Quando eu vi todo o cenário, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu abri o vidro e falei, glória a Deus, irmão, tudo bem? Ele desesperou, foi embora. De ímpeto, por causa de uma buzinadinha, ele falou um monte de palavrão para todo mundo, achando que eu estava querendo que ele passasse rápido. E eu era a pessoa ali que estava querendo cumprimentar ele, de ímpeto. Quantas vezes você é alfinetado assim e de repente você já explode? Quantas vezes a gente toma atitudes assim explosivas, reacionárias, inflamadas, por causa de coisas bobas? Quantos casamentos podem ser desfeitos por causa desse tipo de atitude? Tem gente que perde o emprego por causa desse tipo de atitude. Eu conheço pessoas que perderam empregos fantásticos, de empresas muito boas. Por quê? Porque o chefe pegou no pé dele. O chefe é humano, o chefe também passa por situações, pressões. E o chefe foi falar alguma coisa para ele, ele já rasgou, o cara já pegou birra, já mandou ele embora. Passou um tempo mandando ele embora. Ou ele mesmo pede a conta. Quem vai pagar o preço disso? É você, é a sua família que vai pagar esse preço. Por causa de uma reação inflamada, sacou da espada, cortou, queria matar, mas pegou a orelha e ainda Jesus socorre. Nesse instante, quando nós nos arrependemos e nem sabemos por que fizemos. Mas Jesus adianta, não é assim. Hoje eu estou aqui e amanhã você vai morrer pela espada. Aí você perde emprego, perde família, perde o filho, não deveria ter feito isso, bate carro, arruma briga em algum lugar, alguém pega uma vaga no supermercado, no elevador do apartamento, a pessoa muitas vezes ela fecha a porta para você porque não quer que você suba com ela e você fica irado, aquele barulho que o vizinho fez, tantas coisas de ímpeto, você já sai, já reage, já quer explodir. É a atitude correta? Eu estou falando isso, mas existe centenas de exemplos que nós possamos pensar e que já aconteceu comigo, que já aconteceu com você. Desde uma fechada no trânsito até um desaforo que nós levamos aí no supermercado ou em qualquer outro ambiente de trabalho ou de escola ou dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E qual a nossa reação? E quais as consequências dessa reação? Um soldado ferido ali, uma acusação, depois uma condenação, uma perda. Jesus está à nossa frente, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele não precisava de Pedro, não precisa de ninguém. Nós que temos que aprender com ele. Então, meus irmãos, essa é uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Permita que o Espírito Santo ele possa desenvolver os frutos do Espírito. O Espírito Santo ele entra, ele trabalha a palavra de Deus, ele transforma as nossas características, independente da forma reacionária. Bateu, levou. O cara veio aqui e falou isso. É assim? É assim que o Senhor Jesus nos ensina? É assim que o Senhor nos demonstra nas suas atitudes de vida? Nas suas características? Se somos cristãos, é porque queremos ser igual a Ele. Essa é a nossa luta. É sermos semelhantes a Jesus. E esse é o propósito de Deus. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas se nós permitirmos que essa palavra seja trabalhada pelo Espírito Santo, que penetra nas nossas entranhas e trabalha os nossos sentimentos, os nossos medos, a nossa ansiedade, o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa vaidade, e ele transforma as nossas características, as nossas revoltas, e ele agora vai gerando em nós características de Deus pela palavra, nós vamos ser transformados. E as nossas reações serão dignas de filhos de Deus, né? Características, testemunho, isso é testemunho. Eu me lembro de situações nas quais as pessoas perdiam o controle
de tamanha facilidade, sem domínio próprio, sem mansidão, sem paz. A gente passa por dificuldades. A gente também se estressa. A gente também comete erros. Não é? Mas nós temos que buscar isso. Errou? Erramos. A orelha tá resolvida lá? Tá. Não vamos mudar. Transformação pela palavra de Deus. Renovação pela palavra de Deus. Você vai ver que os frutos vão ser bem melhores. Porque toda a palavra de Deus nos leva para a vida, para a paz, para a felicidade, para a graça do Senhor, para uma paz de espírito. Não para a tribulação. Um problema traz mais 3 problemas com ele. Depois aqueles 3 vai trazer mais 6, 7. Depois aqueles 7 vai trazer mais 15. E nós sermos cercados por tribulações. Muitas vezes passamos por elas. E a palavra de Deus fala que a nossa fé é como ouro, que precisa ser purificado. E o fogo da purificação do ouro é a tribulação. E muitas tribulações, elas vêm para testar a nossa fé. Isso que está escrito em 1 Pedro. Depois, se você tiver a oportunidade, leia. Porque o ouro, quando ele é encontrado, ele está contaminado, ele está misturado. Tem estanho, tem chumbo, tem prata, tem outros metais ali misturados. E para você ter um ouro puro, você precisa aquecê-lo. E aí, depois a escória sobe e você remove a escória. A nossa fé ela é provada pelo fogo para tirar a escória que contamina a fé e que nos prejudica no nosso caminhar. Mas será que a nossa fé já não está purificada o suficiente? Precisa de mais fogo? Eu espero que não precise de mais fogo, né? Não precise de mais tribulação. Eu acho que tudo aquilo que era sujo, que contamina a nossa fé, já foi retirado. Se não, nós vamos ter que permitir que esse processo aconteça. Mas dentro das características que nós estamos abordando nessa passagem é o ímpeto das nossas reações, né? Nossas reações a partir desse momento explosivo que aparece de assalto, que surge. Qual é a nossa reação? Essas reações trazem consequências danosas se nós não vigiarmos. Jesus nos orienta. Vigie. É isso que eu gostaria de trazer. Junto com esse texto, eu gostaria de trazer um paralelo a esse, que está no livro de Atos, capítulo 27. No livro de Atos, capítulo 27, fala sobre o naufrágio de Paulo. Paulo está ali viajando para a Itália e o navio ele sofre um naufrágio. Ele, por causa de uma tempestade, todo o navio é destruído. Mas nenhuma vida se perde. Pelo contrário, Deus promete para Paulo que todos serão salvos. E isso acontece. Eles sofrem esse naufrágio próximo à ilha de Malta e todos eles são salvos de forma milagrosa. Até aqueles que não sabiam nadar, eles conseguem se agarrar em pedaços do navio e todos chegam na praia da ilha. Naquele instante, por causa do frio que estava fazendo naquele mês, os aldeões da ilha, eles socorrem toda a tripulação, todos os tripulantes, toda a embarcação, e eles acendem um fogo ali próximo à praia, e naquele momento eles começam a pegar a madeira, a lenha, para fazer aquele fogo, para aqueles que tinham chegado ali de forma milagrosa, né, socorrido pelo Senhor. E Paulo junto foi pegar um feixe de lenha, um pedaço de madeira, e uma cobra fugindo do calor do fogo agarra o braço de Paulo. E aquelas pessoas da ilha olharam e falaram: olha, ele fugiu, foi salvo do naufrágio e agora a justiça veio tomá-lo, porque essa serpente é muito venenosa, ninguém sobrevive. Eles conheciam aquela cobra. Paulo, ele vai lá, simplesmente sacode sobre o fogo aquela serpente e segue a vida. Ele continua ajudando aquelas pessoas, né? Se você ler o texto, você vai ver que Deus, através de Paulo, intercede até por aqueles que estavam presos e condenados, para que ninguém fosse morto. E o comandante do navio atende a voz de Paulo e todos foram salvos. E naquele instante, depois da mordida da víbora, da serpente, aquelas pessoas que estavam ali não entenderam como que Paulo podia ter sido, né, usado e agora
está sendo tocado ali. E aqueles que tinham socorrido, que não conheciam a história, já estavam julgando no sentido de dizer assim, olha, ele não foi morto pelo naufrágio, agora aí a justiça veio prendê-lo, a justiça veio tomá-lo, porque ele deve ter feito algo muito terrível. E não era o caso, mas era o juízo daqueles que nem conhecia a Paulo. E Paulo continuou e de repente nada aconteceu. Aquelas pessoas começaram a olhar, mas agora ele vai cair, agora ele vai começar a inchar, diz o texto. Mas nada aconteceu. Uma atitude que Paulo teve. Ele continuou, ele foi falando de Deus, ele foi curar o pai do governador da ilha, ele foi orar e anunciou o evangelho e não morreu, não aconteceu nada. E conforme o tempo foi passando, as pessoas mudaram o seu conceito, olharam para Paulo e disseram o seguinte: esse homem, ele é um Deus, porque aquela serpente super venenosa, ele é algo sobrenatural. Paulo não amaldiçoou porque a serpente tinha. Paulo não disse para Deus, olha, Senhor, olha o que aconteceu agora. Paulo simplesmente sacudiu a Bíblia e segue. Ele conhece o propósito de Deus para a vida dele. Aquilo ali, ele foi pego de ímpeto. Ele esperava a serpente? Não. A serpente deve ter trazido dor para ele? Trouxe. Mas qual que foi a atitude dele? Praguejar? Amaldiçoar? Não foi nenhuma dessas atitudes. Paulo simplesmente resolveu, sacode, vamos, segue. Eu tenho um propósito, eu sei para onde eu estou indo. Deus me deu essa direção e eu vou. Também foi pego de ímpeto, Foi pego de surpresa ali. E de ímpeto, qual foi a atitude dele? Uma atitude de acordo com o Espírito Santo. E quando nós temos atitudes de acordo com o Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, o mal não supera, não se sustenta. O veneno da víbora não tem eficácia. O veneno da serpente não traz dano, porque nós estamos agindo de acordo com o Espírito de Deus. E ali, a partir de então, o testemunho de Paulo, a partir disso, ele pôde falar de Deus. Sabe o que aconteceu no final? Todos ficaram tão maravilhados e surpresos que prepararam tudo que Paulo precisava, levaram ele até outro navio, deram tudo que eles perderam no primeiro navio, e agora Paulo continua a viagem com mais conforto. Como Deus é maravilhoso, porque ele estava debaixo do propósito de Deus, ele está debaixo da orientação do Espírito Santo, ele está ouvindo a Deus, ele está permitindo que a palavra de Deus entre e controle as suas atitudes, e transforme as suas características. E as suas reações são de acordo com a palavra de Deus. Suas reações é de acordo com a ação do Espírito Santo, que agora está modelando as suas características, a sua personalidade, transformando a sua vida. É isso. A palavra de Deus é transformadora, se nós ouvirmos, se nós meditarmos. Hoje os crentes abandonaram a Bíblia. Nós não damos tempo para ela, nós não permitimos que ela entre e transforme nosso coração. O que está transformando você? O que você olha? O que pelas janelas dos teus olhos tem entrado em você? Cuidado, eu muitas vezes critico Facebook. Não é que eu estou criticando Instagram, sei lá quantos negócios. Eu estou criticando conteúdo. Isso aí são ferramentas. Qual é o conteúdo que você está permitindo moldar, transformar? Uma pessoa que começa a ouvir somente coisas dentro de uma característica, ela começa a pensar naquilo, ela começa a agir, ela começa a ser moldada, ela começa a ser transformada por aquilo. Eu não sei o que está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Esses dias atrás eu tive uma surpresa desagradável, uma pessoa me contou a respeito de algo que ela estava acreditando, é algo absurdo, algo absurdo. Tem muito crente acreditando em algo absurdo, que está ouvindo falar nesses canais. Nós, como os pastores da Igreja de Deus, nós temos a obrigação de levar aqueles que são de Deus um alimento bom. Então nós temos que saber preparar esse alimento. Então cuidado com o que está entrando, que está caracterizando você.
está transformando você. Porque no momento de assalto, qual vai ser a sua ação com ímpeto da ocasião? Essa vai ser a característica do fruto que você pode produzir a partir daquilo que você está ingerindo. Você se alimenta. Amém? Que Deus possa abençoar você nessa noite. Dentro desse contexto, eu queria deixar claro que Paulo, ele sacudiu a víbora. Não deu ouvidos. Veneno da serpente não vai fazer efeito nenhum. Deus, ele trabalha em prol da sua igreja, em prol da sua vida. O Senhor Jesus é o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor. Que Ele continue sendo. Ouça a sua palavra. Permita que Ele seja o seu Senhor. Eu agradeço que Deus tem nos preparado esse momento com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos encerrar esse culto de hoje. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, o seu final de semana, todas as coisas que tem para acontecer. Esperamos você domingo no nosso culto, às 9h30 da manhã, lá na SESI. E não se esqueça, quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas, Ele sempre acalma a tempestade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus reunido em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.